Alô, bem-vindos, tudo bem? Aqui é Fael Campos e hoje nós vamos falar de mais um episódio de analisando as criaturas fantásticas e bater um papo um pouco interessante, trazendo um mundo que antes era fantástico para um mundo um pouco mais biológico, trazendo algumas ideias interessantes. Hoje nós iremos bater um papo sobre os dragões, mais especificamente sobre os dragões chineses, aqueles dragões mais serpentórios. Gostaram dessa ideia? Então sim, bora! Então, pessoal, hoje nós vamos conversar um pouco sobre os dragões orientais, esses dragões mais serpentoides. Uma coisa interessante é que, caso você goste desse tipo de conteúdo, eu vou deixar aqui no cardzinho a nossa playlist com todas as criaturas fantásticas que a gente já fez alguma análise. E se você gosta desse tipo de conteúdo e você quer que essas criaturas elas entrem dentro do seu mundo e você quer transformar ela de uma forma um pouco mais real, deixa aqui nos comentários qual é uma criatura de alguma mitologia qualquer ou até mesmo alguma criatura de algum universo fantástico que você gosta, que a gente vai tentar transformá-la, deixando ela mais biológica possível. Então, bora lá conversar um pouquinho mais sobre esses dragões orientais. Então, pessoal, uma coisa mais difícil que eu achei de todas essa análise que a gente vai trabalhar hoje é o quesito de voar, porque nós estamos falando de um dragão serpentóide, estamos falando de dragões que não voam de uma forma assim, não tem asas. Se a gente for abordar qualquer outro animal, todos eles possuem alguma asa, alguma protuberância para voo. Então eu achei que voar ficaria o tópico mais interessante para a gente começar, porque ele vai ser um tanto mais complicado, porém os desafios são os mais legais. O primeiro ponto que eu achei interessante que a gente pode abordar para explicar como esses dragões orientais eles podem voar, seria como uma forma como acontece com algumas cobras planadoras, que têm a capacidade de deslocar as suas costelas para o lado, aumentando a sua superfície, fazendo com que elas não voem necessariamente, mas sim elas planem. Então seria mais um processo de planar do que um processo realmente de voar. Porque a diferença entre planar e voar no mundo animal é que o voo você consegue do solo ir para cima. O planar você consegue ou manter ou descer. O subir é um pouco mais complicado, apesar de que seria possível se por acaso você já estivesse em voo, mas o sair do chão é voar. Quando você já está num lugar alto e dali você salta e a partir disso você tem a locomoção, isso é considerado planar dentro do mundo animal. Então, esses dragões, eles podem ser considerados como dragões voadores? Talvez sim, se a gente considerar alguns outros fatores que a gente vai abordando hoje, tentando explicar como poderia ser feito esse processo de voar. Então, mas para começar, seria uma forma deles poderem deslocar as costelas, fazendo com que os músculos intercostais, até mesmo os músculos vertebrais, dependendo de como faz essa locomoção, dependendo de fazer essa extensão, fazendo com que aumente a superfície como se fossem mini asas, mas seria uma asa longa. Não aquela asa tipo grandona assim, mas uma asa mais comprida que percorresse o corpo inteiro, fazendo com que ele pudesse aumentar, fazer da mesma forma que acontece o avião, fazendo o ar passando por cima, o ar passando por baixo, e com isso conseguir uma levitação. Mas para fazer com que os dragões consigam se manter no ar de uma maneira um pouco maior, seria provavelmente como acontece nas aves, que são os ossos pneumáticos. Já no caso dos nossos dragões, considerando que são dragões, criaturas poderosas e fortes, ter ossos pneumáticos talvez seja um tanto complicado, porque o osso pneumático ele é um osso frágil, porque é um osso oco, é um osso que possui lacunas muito... são muito porosos. Tanto que você pega um osso de galinha, você consegue quebrar, você vê que cria ponta. Né? Eles são muito quebradiços. Então, dragões superpoderosos, mitológicos, né, criaturas e tarará, ter ossos pneumáticos talvez seja um tanto complicado. Porém, não impede de ser ossos um pouco menos densos. É que a gente faz, ao invés de ser um osso totalmente denso, você pode colocar ossos mais trabeculares. Como acontece, por exemplo, nos ossos dos próprios humanos, da gente, né? Que os ossos são separados em uma parte densa e uma parte menos densa, onde a parte densa dá resistência e a parte mais trabecular, que seria a parte do osso que possui espaços aéreos ali, eles são interessantes porque eles distribuem o peso.
Então, se for pegar, por exemplo, o nosso osso da coxa, na cabeça do fêmur, ele possui as regiões trabeculares, a região que não é tão densa, que ele consegue distribuir o peso melhor na descida do osso. E para a proteção, existe a parte mais densa. Então acredito que talvez os ossos desses nossos dragões poderiam ter regiões mais densas, mas algumas regiões bem específicas para aumentar a proteção dele propriamente dita. Porém, ele poderia ter uma distribuição maior de ossos mais trabeculares, fazendo com que ele conseguisse distribuir o peso e a força de uma maneira mais proporcional, considerando que eles são dragões que possuem duas patas e um corpo muito serpentoide, então talvez para se manter em pé ou até mesmo poder se locomover precisaria ter uma distribuição de peso um pouco mais homogênea. Então acredito que talvez ossos que não sejam tão densos, mas não ossos pneumáticos como os linhares, mas sim um pouco mais trabeculares como acontece nos nossos ossos. Então, considerando essa soma, a gente poderia colocar como bolsas aéreas, que seriam, por exemplo, alguns prolongamentos, alguns apêndices que possuem no decorrer do corpo inteiro dele, talvez associado aos pulmões, talvez associados aos intestinos, aos estômagos, aí depende muito de como for fazer. Porque considerando que um dragão, ele é um animal talvez exclusivamente carnívoro, então talvez a produção de amônia e alguns outros gases metano a partir dessa fermentação dessa carne faz com que ele fique mais denso, ele fique menos denso, na verdade, fazendo com que ele consiga flutuar associado a ossos um pouco mais leves e a capacidade de prolongar as suas costelas, fazendo com que aumente a sua superfície do ar, fazendo com que facilite esse voo. Mas acredito que ainda não seria o suficiente para que ele voasse. Por isso, eu consideraria um comportamento aerodinâmico. O que seria então esse comportamento aerodinâmico? Quando a gente pega por exemplo, algumas aves, a gente tem o quê? Um corpo aerodinâmico, uma estrutura aerodinâmica, mas ela precisa também ter um comportamento aerodinâmico, que seria o quê? Comportamentos seriam formas de agir que associem-se ao voo, como por exemplo, na questão de manter a asa firme, de poder sentir os movimentos das massas de ar, fazendo com que ela consiga subir e descer, sentir os ventos. Tanto que eu acredito que o fato do dragão poder, como aparece em alguns animes e algumas literaturas, alguns filmes, que um dragão desse serpentoide, ele meio que voa assim, como se fosse realmente uma serpente. Então eu acredito que ele associe esse corpo serpentoide muscular, fazendo com que ele consiga manter o equilíbrio, uma parte do corpo se mantendo aéreo e a outra parte tentando alcançar outras linhas de movimentos de ar, outras linhas de densidade de movimentos de vento, fazendo com que ele consiga de alguma forma subir nessas correntes de ar. É como se tivesse rios de ar para lá e para cá, como as massas de ar se movimentando. Ele tem a capacidade de inflar de uma certa forma e conseguir, com uma vela, ser empurrada para o vento para outras densidades de ar, fazendo com que ele se mantenha no ar e assim consiga subir. Acredito que comece a saída do chão um pouco mais lento, com encher essas bolsas de ar que antes talvez estavam no sistema digestório, agora estão aumentando para as bolsas de ar mais laterais, aumentando o nível das costelas, fazendo com que ele consiga ir começando a subir e serpenteando muscularmente numa subida, fazendo com que chegue em outras linhas aéreas, ou até mesmo escalando regiões e de lá ele consiga saltar de alguma forma e ir fazendo desse ponto. Acredito também que a gente poderia colocar escamas semiflexíveis. Que seria o quê? Seriam da mesma forma que no avião aparece todo o mecanismo de empurrar o ar para cima e para baixo para conseguir subir, para descer e para fazer todos os movimentos de virada e outra virada. Acredito que juntamente com isso exista talvez micromúsculos em algumas escamas, como acontece nas próprias penas das asas, fazendo com que ele consiga movimentar alguns pedaços, fazendo um movimento de asa, como se fosse todo o mecanismo aerodinâmico para fazer a movimentação. Então, associar tudo isso, ele consiga ainda fazer movimentações leves, bem delicadas com as suas escamas, para que o ar consiga ser melhor passado por debaixo, empurrando ele para cima, ou até mesmo fazendo com que, associado, ele consiga fazer movimentações mais
acrobáticas porque ele tem todo esse movimento. Então acredito que o voo total do dragão seria a abertura das costelas, as bolsas de ar, o conhecimento das correntes de ar associado a esse comportamento aerodinâmico, ossos menos densos, mais trabeculares, para que consiga diminuir o peso e ainda manter-se resistente por causa das linhas de força que tem esse tipo de estrutura de osso, e as escamas semiflexíveis para ele conseguir fazer toda essa associação de ir para o lado e para o outro e conseguir subir mesmo não tendo asas. Um outro ponto bem legal que eu queria trazer para vocês é o formato dele. Se a gente for considerar, nós temos alguns lagartos sempitiformes, né, que são esses lagartos que têm formato de serpente. A cobra de vidro é o mais tradicional, tem até alguns vídeos no TikTok, alguns vídeos no Instagram, com shorts do YouTube trazendo esse exemplo dessa cobra aí que na verdade é um lagarto cobra. Então na verdade ele é um lagarto que possui membros muito pequenininhos que trazem essa ideia de formato de cobra. Tanto que existem muitos animais que utilizam desse mimetismo fazendo com que tenha esse formato. Então, pelo fato de ele ser um lagarto, não ser venenoso, então eles possuem esse formato de cobra para ter predadores, para não ter predadores na real. No caso de um dragão, ele possuir o formato de uma cobra para se proteger de alguma forma, acredito que não entre mais nesse ponto. Mas considerando esse formato, eu quis trazer isso para vocês, mas pelo fato de que, considerando que estamos falando de biologia e transformando as criaturas mitológicas em criaturas biológicas, a gente poderia considerar que os dragões, de algum formato, de alguma estrutura, seriam parentes próximos desses lagartos, como por exemplo na cobra de vidro ou Ophioides distratus, fazendo com que ele tenha essa conexão. Então, às vezes, a gente pode considerar que, evolutivamente, os dragões orientais tenham nascido diferentemente numa escala evolutiva dos dragões ocidentais, porque existem as estruturas que a gente chama de estruturas homólogas. As estruturas homólogas não têm necessariamente... elas têm, às vezes, uma função. Os animais evoluem diferentemente. Então, a gente pega, por exemplo, um tubarão, que ele é um peixe cartilaginoso. Nós temos o golfinho, que é um mamífero, a baleia, que é um outro mamífero. Nós temos, por exemplo, qualquer peixe ósseo aí que você quiser colocar, nem que seja tipo um Nemo, peixe palhaço. São animais diferentes, de classes diferentes, de estruturas diferentes, porém que possuem uma morfologia que estão adeptos àquele ambiente. Então eu acredito que, apesar de ser os dois dragões, talvez um seja mais de um grupo específico de esquamata, que seria um tipo de lagartos, com outro tipo de esquamata, que é outro tipo de lagarto. Apesar de ter a mesma origem de lagartos, um evoluiu de uma certa forma, outro evoluiu de uma outra forma, fazendo com que tivesse isso. Porém, como tem a mesma origem, talvez ser um lagarto tenha isso, ou às vezes são animais diferentes. A gente pode considerar que talvez esses dragões orientais sejam anfíbios, talvez que se diferenciaram a partir de uma seleção natural por pertencerem dentro dos mesmos ambientes, e o fato de eles produzirem escamas, na verdade, são estruturas de pele mais densas, que tem esse movimento, como eu falei, que são um movimento mais semiflexível, para que possa ter essa troca gasosa, como acontece na pele mais sensível de um anfíbio. Eu estou viajando muito aqui, colocando aí qualquer coisa, mas para ter uma ideia meio geral, porque a ideia de trazer isso é fazer essas explicações, vamos dizer assim, dessa forma, mas de uma forma que a gente consiga criar. Por quê? Esse tipo de vídeo, quando eu trago para vocês, meio que transformando criaturas biológicas, né, criaturas mitológicas em criaturas biológicas, a ideia seria que quando você for criar a sua criatura fantástica, você vê que você pode simplesmente pegar um princípio e modificando e explicando tudo, porque a criatura fantástica é a sua criatura fantástica. Então, puxa, eu tava precisando de uma criatura que fizesse esse tipo de coisa. Que tipo de animal faz isso? Isso, então vamos criar uma criatura fantástica e fazer isso. Várias criaturas mitológicas, várias criaturas dos próprios RPGs diversos, dos mundos fantásticos, você consegue facilmente puxar alguma característica ou outra dentro do mundo real. Vamos pegar aqui Pokémon, a primeira saga de Kanto, tem muitos Pokémon que são referenciados a animais reais. Então, por que não na hora de construir isso você faz da mesma forma? Por isso que a ideia desse vídeo é a gente conseguir conversar um pouquinho e ver, se eu fosse um biólogo e existisse essas criaturas no mundo real,
como eu poderia classificá-las e como eu poderia estudá-las. Um outro ponto importante e difícil pra caramba é quando a criatura tem poderes mágicos. Coloca, né, por exemplo, nesse aqui que tem o poder de controlar a água, ele é a representação do fogo, ele é associado muitas vezes com tempestades, e como nós conseguimos colocar poderes mágicos em criaturas biológicas? Representação e interpretação. Então, se por acaso esse dragão tem a capacidade de controlar a água, vamos considerar o quê? Controlar a água não é exatamente como, né, acontece em Naruto, né, Suiton Hiryudan, sai um dragão. Suiton Hiryudan no Jutsu. Quando a gente está falando de controle de água, estamos falando mais uma coisa mais no estilo dobra d'água, fazer um chicote. Então eu acredito que, se formos considerar uma criatura biológica e não tem poderes nenhum, a gente vai considerar o quê? Que o fato de ou ele ter um conhecimento instintivo da maré, fazendo com que o comportamento dele gere algumas coisas, fazendo com que, nossa, ele gera ondas gigantes, ele consegue criar redemoinhos, consegue fazer aquilo. Então, na verdade, é um comportamento que ele faz de defesa ou de ataque pelo seu tamanho, movimentando as correntes de água daquele local. Se por acaso for um rio ou um lago, fica até um tanto mais fácil, o mar é um tanto complicado. Porém, se for no mar, ele tem conhecimento das correntes marítimas, fazendo com que ele consiga, com seu tamanho, né, gigantesco, fazer com que todas essas movimentações aumentando e naquela região da bacia ou aquela região perto do istmo mude a sua composição e com isso ele controla a água. Então acredito que, se a gente for considerar dessa forma, seria mais por esse motivo. Obviamente, se você quiser colocar poderes mágicos nas criaturas, ok, perfeito, mas como estamos tentando deixar o máximo de criaturas biológicas possível, aí entra nesse ponto que a gente vai abordando. Um outro ponto é que ele é a representação do fogo. Considerando que ele é representação do fogo, eu não queria colocar que ele soltasse fogo, né, como acontece, por exemplo, na ideia da quimera ou nos dragões ocidentais. Então, como ele é considerado o representante do fogo, eu acho que eu colocaria ele mais como uma criatura que consegue produzir calor. Já considerando que ele é um animal pecilotérmico por ser um réptil ou um anfíbio, mas considerando mais para um réptil, que precisa ter ele não tem essa temperatura interna controlada, então ele precisa de alguma forma esquentar. Então o seu comportamento talvez de fricção das próprias escamas, considerando que ele já tem o quê? Essas escamas semiflexíveis que auxiliam no voo, ele pode fazer a fricção, fazendo com que aumente a temperatura do ambiente, sendo representante do calor, onde ele não vai necessariamente soltar o fogo, porém essa fricção que ele solta tanto nele com ele mesmo, nessa dança que ele poderia fazer, produzindo esse calor externo, mais a fricção que existe dentro das próprias escamas, fazendo essa representatividade. E no caso dele ser associado às tempestades, o que a gente pode considerar aqui, considerando a baixa pressão que acontece quando acontece tempestade, talvez seja mais fácil para ele voar. Então acredito que talvez um comportamento associado às tempestades, porque quando há tempestade, a pressão fica mais baixa, com isso ele consegue melhorar o plano de voo dele nessas movimentações dessas massas de ar, acredito que seja, esse é o principal fator de associação. Então na água seria mais um comportamento que ele tem e o conhecimento instintivo que ele tem no quesito dos controles de marés e fluxos de água, fazendo com que ele consiga manipular de alguma certa forma. O fogo como representante, fazendo essa fricção e essa dança corpórea, e as tempestades principalmente pelo controle sempre mais facilitado no voo por causa da baixa pressão quando acontecem as chuvas. E agora um outro ponto interessante que eu achei bem legal é que é considerado que na mitologia ele segura numa das mãos uma pérola. É bem interessante porque existem alguns animais que associam estruturas fora do corpo ao seu corpo, como por exemplo, alguns caranguejos utilizam de anêmonas, utilizam de conchas de terceiros para a proteção própria. As lontras, por exemplo, utilizam de pedras para quebrar mariscos. Então a gente pode considerar aqui que o fato dele possuir uma pérola não necessariamente seja uma pérola, mas sim ele pode utilizar uma rocha.
como uma forma de ancoragem ou até mesmo de identificação. Pelo fato de estar sempre observando que esses animais possuem uma pérola na mão, talvez seja um comportamento de nidificação, um comportamento de acasalamento, que quem trouxesse uma pedra, talvez seja uma pedra específica de calcário, alguma outra estrutura química qualquer, que é lapidada pelo dragão, pelo fato de ter as suas garras superpoderosas, ou até mesmo os calores dos raios, ou qualquer outro motivo que você quiser fazer, fazem com que ele vai lapidando essa rocha, e por isso que eles estão sempre associados a uma rocha na mão, porque estão sempre lapidando, ou para produzir um ninho, ou para levar no acasalamento. Então eu acredito que possa ter, caso você queira, obviamente, ter alguma outra motivação para ele, seja um alimentício, por exemplo, ele poderia realmente polir de uma certa forma que produzisse uma pérola, ou não uma pérola necessariamente, porque precisaria de um manto perolífico, e a gente não entra nesse ponto, né, como acontece nas ostras. Mas o fato de ele possuir uma pedra meio que preciosa que ele vai lapidando, ele pode utilizar isso para quê? Para simplesmente chamar uma presa, ou afugentar um predador, ou qualquer coisa. A gente não cria necessariamente uma cadeia alimentar dessas criaturas. Talvez, se vocês quiserem um dia, eu faça um vídeo enorme de uma hora, parece muito, mas na verdade tem vários vídeos meio de uma hora, mas um vídeo assim gigantesco de parte 1, parte 2, parte 3, criando uma árvore genealógica, uma cadeia alimentar de criaturas fantásticas. Não sei, posso um dia fazer uma loucura dessa e quem sabe fazer isso? Beleza. Mas como a gente não tá fazendo isso, a gente pode considerar N fatores comportamentais dessas nossas criaturas. E no caso da pérola, seria mais desse poder de lapidar, de identificação, ou até mesmo no acasalamento, ou até mesmo afugentar ou atrair uma presa. Então, pessoal, que a gente vai falar um pouquinho agora mais sobre a questão morfológica desse dragão, obviamente trazendo como referência esse artista do livro The Resurrectionist, The Lost Work of the Doctor, alguma coisa que eu sempre esqueço o nome, tá aqui embaixo, tanto na descrição quanto na tela para vocês, pra gente já ir conversando. Então esse aqui é o nosso dragãozinho, né, como se ele fosse pequenininho, até eu preciso subir e descer aqui para ficar mais fácil na hora da nossa conversa. E começando aqui, Dracones Orientes, trazendo obviamente a ideia de Dracones, dragão, Orientes, de oriental. Então acredito que seja essa relação direta que ele quis trazer sobre essas duas referências do dragão e do oriental. Eu sempre gosto de começar falando sobre a classificação que o artista coloca aqui, sempre trazendo aqui como é mostrado, né? O reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. E começando essa coisa eu acho bem interessante, porque não vou ficar sempre batendo aqui o martelo, porque a gente já sabe muito bem que o vertebrata, o filo é cordata. Obviamente nem todo cordata é vertebrata, mas todo vertebrata é cordata, considerando que o dragão ele é um vertebrata, mas não é um filo. O filo é cordata, mas a gente sabe aqui muito bem, não vou entrar muito nesse detalhe. Mas o que me chamou a atenção, batendo o olho aqui agora, é a classe anfíbia. Então ele está considerando que o nosso dragão ele é um anfíbio. E mais da ordem caudata. A ordem caudata ele é o grupo das salamandras. Os anfíbios mais das salamandras, não são os anuros, como acontece, por exemplo, os sapos. Ele é caudata, ele é uma salamandra. Acredito que o fato de ter escolhido a salamandra seja pelo fato de que em algumas culturas a salamandra está associada ao fogo, em algumas culturas os elementais do fogo são associados a salamandras, então acredito que dragões, elementais, fogo, salamandras, culturas façam esse sentido e por isso ele tem usado disso. Obviamente pelo fato de ser anfíbio faz com que algumas coisas a gente tem que readaptar. Obviamente se a gente considerar um pouco as coisas que eu falei, considerando que o dragão possa realmente ser um anfíbio, ele está meio que confirmando uma das possíveis teorias que eu fiz no começo do vídeo, a gente pode até considerar então dessa forma. Obviamente as escamas não podem ser escamas, porque escamas são estruturas de répteis, mas pode ser, por exemplo, prolongamentos de pele mais dérmicos, né, queretinizados talvez, que pelo fato de poder fazer essa flexão, essa movimentação, possa ter trocas gasosas com a pele, normalmente com efeito os anfíbios. Mas vamos ver aí o que mais tem para dizer. Então mostra aqui, né, dracones, da ideia de monstros draconianos, interessante, dracones orientais. Tá perfeito. Vamos ver então aí a estrutura morfológica dessa criatura, começando obviamente pela estrutura óssea. Como a gente percebe aqui, é bem interessante que, se você for ver, aqui no comecinho, obviamente esse crânio traz uma certa complicação, que ele deve ser um crânio relativamente pesado,
Mas se você for considerar que todos os ossos cervicais, eles têm umas costelas meio que abertas, como se realmente pudesse abrir a costelas, assim como foi mostrado no começo do vídeo também, falando sobre essa ideia de aumentar a superfície como se fosse mini asas. Obviamente aqui, mais para perto dos órgãos, são mais fechados, acredito que seja para proteção dos próprios órgãos ou até mesmo pela contração das próprias pernas aqui. Mas se você for pegar toda a parte abdominal também é meio aberta e a parte da cauda também, então isso corrobora a ideia de que realmente ele pode ter essa movimentação de abertura de costelas, aumentando a superfície, fazendo com que ele possa voar como as cobras planadoras que a gente conversou. E é bem interessante aqui que se você for parar para ver, nós temos o quê? Essa estrutura de osso. Acredito que o húmero dele deve ser trabecular, como eu falei para vocês, que tem essas linhas de força que a gente consegue fazer essa associação do peso dele, associado em cima a 2 pares de pernas e 2 pares de braços, né? Dentro, né? 2 pares de membros, 2 braços, 2 pernas, então esse peso, mas para que não fique muito pesado, tenha regiões dessas trabéculas para conseguir distribuir melhor o peso sem quebrar os ossos. Então achei um tanto interessante. Nós temos aqui um espaço interno onde passa a região da mandíbula. Não entendo por que ele quis fazer isso. Talvez esse espaço seja mais pelo fato de poder ter alguns espaços de bolsas aéreas, então talvez essa movimentação estimule essa bolsa aérea para tirar um pouco o peso, talvez os chifres também sejam ocos para poder fazer a movimentação e diminuir o peso, porque senão fica um bicho meio descompensado, né, onde nós temos o peso em cima do braço, em cima do quadril, né, do quadril desse círculo escapular, depois do quadril e da cabeça, então para não ficar muito descompensado, acredito que seria mais essa ideia de diminuição de peso, tanto nesse espaço mais aqui, né, nessa parte aqui, que tem esse forame aqui, quanto mais também na parte inferior daqui de baixo. A gente considera então aqui, subindo, a gente vê aqui na questão dos músculos. Uma coisa que eu achei bem interessante nos músculos é que se você for parar para ver, o que nós temos? Aqui, primeiramente, músculos que são muito parecidos com o músculo, novamente, do tronco, muito parecido com o músculo da cauda, que são muito diferentes dos músculos dos membros. Como vocês bem sabem, nosso corpo ele possui os músculos estriados esqueléticos, nós temos os músculos lisos e nós temos os músculos cardíacos. O músculo estriado esquelético ele é estriado, ele possui essas estrias, como é mostrado aqui. Acredito que o fato dessa composição dessas estrias da maneira que está, considerando também os músculos mais redondinhos, seria mais a associação de músculos longitudinais com músculos transversais para fazer essa movimentação. Sabe aquela dança que eu falei que poderia ser tanto para um acasalamento quanto para poder achar as correntes de ar e assim não cair? Acredito que essas associações de músculos que existem tanto longitudinais quanto circulares, transversais, para fazer essa associação. Acontece bastante isso em, por exemplo, nematóides, que são os vermes cilíndricos, que pelo fato de ter água dentro, ele precisa movimentar essa água para fazer essa movimentação. E os plateumintos, que são os vermes achatados, também possuem associação de músculos para poder fazer esse movimento de torção. Então acredito que, considerando esse tipo de estrutura aqui muscular, pode ter um acesso para fazer esse movimento de dança circular. E considerando que os músculos do tronco, músculos da cauda e do pescoço, associado àquelas costelas que eu falei que são parecidas nessas 3 porções, também esteja associado em fazer esse movimento, aumentando a superfície das costelas, fazendo dessa forma. E que é bem interessante, que daí dá para ver, é que nós temos o quê? O fato de que nós temos meio que um tendãozinho aqui, associado aqui, as vértebras. Então acredito que esses músculos circulares também devem fazer a movimentação das vértebras, como se fossem vértebras assim, e ele vai associando dessa forma, fazendo com que tenha o quê? Movimentações, e com isso como se fosse uma vela de barco, fazendo com que auxilie essa locomoção de água, de ar, fazendo esses movimentos. Eu acredito que a associação circular desses músculos associado a esse quesito é interessante, e vamos ver se os músculos e os ossos trazem mais informações de uma maneira mais interna. Aqui a gente vê uma visão mais aérea, então acredito que novamente aqui
possa ter essas estruturas, como eu falei para vocês, do fato de ter uma bolsa aérea para poder fazer essa associação. Aqui novamente reforçando essas costelas laterais, que elas podem sim ter essa movimentação de abertura das costelas, elas são mais assim, né, fechadinhas, mas não são fechadas como acontece aqui no nosso tronco. Elas são mais abertas, podendo talvez aumentar a sua superfície, fazendo com que fique mais fácil de planar. E a gente vê, né, que tem esses músculos aqui mais de cima, a gente percebe que existe o quê? Essa associação lateral. O que acontece? Acredito que esses músculos diferenciados que acontecem aqui na cintura escapular e também aqui na cintura pélvica seriam mais associação como se fosse na mesma ideia dos pássaros puleiros. Os pássaros puleiros, quando eles fazem a movimentação de abertura de braço, o dedo aumenta. Não aumenta, ele abre. E quando puxa, ele fecha. Tanto que o animal ele pode sentar no tronco e ele fica poleiradinho, bonitinho, ele não vai cair. Por quê? Porque o peso cria uma pressão em cima dos braços, fazendo com que os músculos e os tendãozinhos fechem. Então acredito que essa cintura escapular serve tanto para você fechar os braços e também fechar os dedos para aumentar o aerodinamismo do animal, tanto também para poder escalar, porque se for ver, os músculos associados aqui, você percebe facilmente um deltoide, que ele está descendo lateral aqui, você percebe muito bem o quadríceps, o tríceps, então ele tem uma estrutura de tronco muito parecida com a estrutura, vamos dizer assim, humana, que possa permitir movimentos mais diferenciados, não apenas movimentos de frente e trás, mas sim movimento talvez de aberturas. Talvez teria que ver o músculo peitoral, se for possível, para dar uma batida mais fechada no martelo. Mas acredito que seja mais associação, então eu acho bem interessante que reforça isso, tanto que aqui você também percebe uma possível quadríceps aqui, mas não dá muito para ver nessa região, talvez numa outra posicionamento daria para ver um tanto melhor. Então aqui pegando aqui novamente, dá mesmo essa ideia de que ele pode ficar em pé, ficando em pé, ele precisa fazer essas contrações musculares para que ele se mantenha em pé. Então esse conjunto de músculos, tanto circulares quanto transversais, longitudinais, fazendo essa ideia de contração de músculo aqui, relaxamento aqui do outro. Então assim, da mesma forma que para fazer um movimento de dedo, a gente precisa o quê? Músculos pronativos com músculos de supino, fazendo essa associação de músculos diversos, a gente faz esses movimentos diferenciados que a gente tem, então acredito também seria da mesma forma aqui, né? Considerando então aqui, como a gente pode ver, os tendões associados aos dedos, então acredito que possa ter também realmente essa associação de dedos com tendões e movimentos de poleragem, dessa forma, chama de poleragem, não um termo feio pra caramba, mas não é assim que se fala, mas de uma maneira mais fácil de entender. Então eu acredito que seja assim, essa associação, você percebe, pegando até aqui esses músculos peitorais, é muito próximo, tem aqui algo que se parece a conexão do externo nosso, então poderia ser, tanto que você vê meio que uns pseudos músculos intercostais aqui, apesar de ser costelas para dar com pau à torta e à direita, ele faz essa associação aqui, então acredito que sim, esses dragões possam fazer esse movimento de abertura e fechamento, tanto que os músculos das costas permitem isso e os músculos peitorais aqui também permitam isso. Talvez os músculos do quadril não permita esse movimento, então acredito que o do quadril seja mais para sentar e ele levante como uma cobra e assim os braços consigam fazer esse movimento, porém acredito que aqui embaixo não permita isso, pelo fato de que o osso não permite uma abertura de espacate, né? Pelo fato aqui, sem contar que ele é bem baixinho, então fica um tanto complicado fazer essa associação. Mas, olha que legal. Aqui, ó. Olha esses forames aqui. Esses forames aqui podem ser o seguinte. Os músculos, que a gente chama de músculos planos, os ossos planos, eles são chapas, né? São mais de chapa. Eles, por serem chapados, eles possuem mais posicionamentos para poder fazer inserções dos músculos, né? Então, quando o músculo, o osso ele é mais arredondado, ele é mais curto, ou ele é mais longínquo, as inserções de músculos são um tanto complicadas. Mas os ossos são mais planos, tem mais áreas para conexões de músculo, mais cabeças
né, mais inserções musculares. Então, acredito que sim, mostrando aqui, não mostro em todos, mas acredito que seja mais uma questão de referência, que aqui possa ter essa conexão com esses músculos, fazendo com que ele realmente possa fazer esse movimento. Então, achei isso bem legal, bem plausível. E aqui, mostrando aqui a cabeça, acredito que tem esse espaço, seja principalmente para a questão de um possível bolsa de ar. Aqui a gente vê que os ossos têm todo esse osso esfigmoide aqui, né, pegando também esse espaço, então acredito que possa ter uma bolsa, e aqui novamente o fato de ter uma abertura, provavelmente aqui dentro, para deixar o osso mais oco. Então, pessoal, é isso aí, esse é o dragão. Eu gostei bastante, tem diversos elementos que a gente pode ir colocando, tem diversas coisas que dá para ser colocado aqui, obviamente. Achei bem interessante, principalmente o fato dele ter colocado que o nosso dragãozão aqui, ele é um anfíbio, considerando uma salamandrona. Acho isso bem legal, acho assim, bem, vamos dizer assim, frontoso. Acredito que dependendo do nível de público-alvo pode ser um grande problema, mas de uma maneira geral achei bem criativo esse formato. Então, pessoal, esse aqui é o nosso dragão, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like, se inscreve no canal. Obviamente, quer saber mais e conversar um pouco mais diretamente comigo, nós temos o Discord aqui embaixo. Se vocês têm alguma obra que querem divulgar pra galera e querem que dê a minha opinião, também tem um formzinho aqui embaixo. E, obviamente, se vocês gostam bastante desse tipo de conteúdo, perfeito, coloque nos comentários qual é uma criatura que você gostaria que entrasse aqui. Se por acaso tiver aqui no livro, perfeito, fica mais fácil de fazer. Mas caso não tenha nesse livro, eu posso procurando outros artistas, a gente vai tentando achar umas formas diferentes para discutir e transformar essas criaturas mitológicas em criaturas biológicas. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!